Espanha prende 7 suspeitos de racismo contra o jogador brasileiro Vini Júnior. Juíza federal Gabriela Hardt volta a assumir a responsabilidade pelos processos da Operação Lava Jato no estado do Paraná. E você vai ver também. Polícia Federal deflagra a 12ª fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos de ataques aos 3 poderes. A ANS obriga planos de saúde a oferecerem 2 novos tratamentos contra o câncer. Caso Madeleine McCann, polícia começa nova busca por menina inglesa desaparecida há 16 anos. Europeu troca a Itália pelo Brasil e ajuda pessoas e empresas a lidarem com o lixo de forma mais sustentável. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, assumiu a direção da Operação Lava Jato. Hardt foi substituta do ex-juiz Sérgio Moro durante processos da operação. Gabriela Hardt é natural do Paraná, tem 48 anos de idade e, em 2019, condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia e substituiu Moro quando o ex-juiz deixou o cargo para ser ministro de Bolsonaro. Nesse ano, Gabriela determinou a operação da Polícia Federal, que investigava ameaças contra Moro vindas de uma facção onde 9 pessoas foram presas. O juiz titular da vara, Eduardo Apio, foi afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na noite de segunda-feira, depois que uma investigação apontou que ele teria acessado um processo com o contato do filho do desembargador afastado da operação e feito uma ligação a ele. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a execução imediata da pena de 8 anos e 9 meses de reclusão do ex-deputado Daniel Silveira. A condenação foi determinada na corte em abril do ano passado. O ministro determinou ainda a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. A decisão ocorre após o Supremo, por maioria, ter considerado inválido o perdão da pena concedido a ele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes é o relator da ação penal contra Silveira, que está atualmente em prisão preventiva no Rio de Janeiro, devido ao descumprimento reiterado de medidas cautelares. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo em abril do ano passado a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e instituições, além da perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. E o ministro Alexandre de Moraes votou hoje para tornar réus os 131 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. O julgamento ocorre em plenário virtual e começou nesta terça-feira e vai até segunda-feira que vem. O STF analisa desde abril as denúncias. Ao todo, 1.045 envolvidos nos ataques se tornaram réus na corte até agora. A Polícia Federal deflagrou hoje a 12ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão no Distrito Federal contra suspeitos de envolvimento nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. Os alvos são policiais militares que deram ordem de recuo em frente à descida de acesso ao prédio do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. A Operação Lesa Pátria pretende identificar pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram os atos antidemocráticos que resultaram na depredação dos prédios públicos. Por isso, a apuração se debruça sobre crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime,
destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Após a reunião na tarde de hoje com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há consenso sobre a aprovação da reforma tributária e das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. A matéria está em discussão na Câmara e deve ser votada na quarta-feira, após um acordo firmado na reunião de líderes da Casa. Diante da onda de indignação com os insultos racistas contra o jogador Vinícius Júnior em um jogo na Espanha no último domingo, a polícia espanhola prendeu hoje 7 pessoas suspeitas de crimes de injúria racial e ódio contra o atleta brasileiro. Os policiais prenderam 3 torcedores do Valência, identificados pelo clube como os autores dos insultos feitos ao jogador durante a partida de domingo. Eles foram liberados após prestarem depoimento e devem ser chamados pela justiça a qualquer momento para desdobramentos do caso. Outros 4 torcedores foram detidos. Eles são acusados de crime de ódio, após uma investigação aberta há 4 meses, quando um boneco com a camisa de Vinícius Júnior foi pendurado em frente ao centro de treinamento do Real Madrid em janeiro deste ano. Todos os detidos são espanhóis e têm entre 19 e 24 anos e fazem parte de uma torcida organizada do Atlético de Madrid. Aos 22 anos, Vini Júnior tem sido repetitivamente alvo de agressões racistas no futebol espanhol. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, lamentou o episódio vivido pelo jogador brasileiro. Ele pediu às autoridades competentes que tomem medidas drásticas contra casos de racismo em estádios de futebol. Hoje, os governos do Brasil e da Espanha emitiram um comunicado conjunto condenando o episódio de racismo e declarando solidariedade ao atacante. Algumas medidas também foram anunciadas. Na Espanha, vai ser criada uma proposta da futura lei do racismo. No Brasil, foi elaborado um programa nacional de combate ao racismo no esporte. Revelado pelo Flamengo, Vini Júnior nasceu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Na noite de ontem, as luzes do Cristo Redentor ficaram apagadas por 1 hora em homenagem ao jogador, que agradeceu o apoio nas redes sociais. E segurados do INSS já podem acessar a carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS+, que dá acesso a dados sem necessidade de impressão do comprovante e oferece descontos. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Essa nova modalidade de acesso virtual concede aos beneficiários descontos em farmácias, telemedicina, viagens, seguros, shows, cinemas, entre outros serviços. Para ter acesso aos benefícios, basta abrir o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone Carteira do Beneficiário. Esse clube de vantagens do Meu INSS+, é resultado de uma parceria entre o Ministério da Previdência, o INSS e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal para os usuários correntistas ou não. Pelo menos 19 milhões de beneficiários do INSS, entre aposentados, pensionistas e outros, terão acesso a esses descontos oferecidos. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Mais de 4 milhões de contribuintes poderão receber o dinheiro e o valor a ser pago será o maior da história. Um total de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Os contribuintes poderão fazer a consulta a partir das 10 horas no site da instituição. O lote contempla a declaração de 2022, 2023 e a instituições residuais de anos anteriores. O dinheiro cai na conta no dia 31 de maio, que também é o último dia para a entrega da declaração de ajuste deste ano. Mais de 28 milhões de declarações foram entregues até o momento.
E como o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, às vésperas de acabar o prazo, mais de 10 milhões de pessoas ainda não entregaram seus dados fiscais à Receita Federal. E veja a seguir, caso Madeleine McCann. Polícia começa nova busca por menina inglesa desaparecida há 16 anos. E ainda, europeu troca a Itália pelo Brasil e ajuda pessoas e empresas a lidar com o lixo de forma mais sustentável. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma notícia preocupante. O país contabiliza metade do total de mortes por dengue de 2022 só nos primeiros 5 meses deste ano. Já foram notificados 503 óbitos em 2023, ante 1.016 durante todo o ano passado. A marca é considerada um recorde desde 1980. Os dados parciais de 2023 foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. A incidência da doença no Brasil é de 560 casos por 100 mil habitantes. No perfil dos óbitos, a maioria era do sexo feminino e tinha mais de 69 anos de idade. Com relação a regiões, o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste registraram a maior parte dos casos. As estimativas apontam para uma tendência de diminuição na incidência de dengue. Mesmo assim, a doença deve registrar novos recordes ao longo de 2023. No final do ano passado, especialistas alertavam para uma nova epidemia que iria atingir os primeiros meses desse ano. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Os sintomas da doença são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. A forma grave da enfermidade inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento das mucosas. E os planos de saúde terão que garantir a cobertura de 2 novos tratamentos contra o câncer no Brasil. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A segunda atualização da lista de abrangências obrigatórias determina a cobertura de um tratamento contra o câncer de ovário e contra o câncer de próstata com metástase. A resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar também prevê cobertura para o teste genérico de deficiência de recombinação homóloga, usado para diagnosticar pacientes elegíveis à terapêutica com a associação das substâncias responsáveis pelo tratamento do câncer de mama e do cólon. No começo do ano, a ANS já havia determinado a aprovação de 4 procedimentos obrigatórios para bebês com atrofia muscular espinhal, para adultos com dermatite atópica grave, com linfoma e para mulheres idosas com osteoporose na pós-menopausa. O câncer de ovário é o 7º tipo de tumor mais comum no mundo e a 8ª causa de morte por neoplasia em mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira, com investidores ainda aguardando um desfecho para a renegociação do teto da dívida nos Estados Unidos. No Brasil, as atenções seguem voltadas para a votação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, que deve acontecer ainda nesta semana. A moeda norte-americana subiu 0,02% e encerrou o dia cotada a R$ 4,97 na venda. E a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou hoje um reajuste de até 15,55% nas contas de luz. Os novos valores começam a valer já a partir de domingo. O reajuste médio será de 13,27%, 8,94% para a alta tensão e 15,55% para a baixa tensão. Para os consumidores residenciais, a alta nas contas de luz será de 14,91%. Cada unidade consumidora pode atender a várias pessoas ou um comércio ou empresa. A nova tarifa é maior do que a proposta pela própria agência em março, de 10%.
Os aumentos começaram em março, quando o órgão autorizou o reajuste em diversos estados. A última atualização foi em abril, de até 8,6% para 30 milhões de brasileiros na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A ANEEL afirmou que os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com transporte e compra de energia e a retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. E olha só, uma nova operação de busca do caso Madeleine McCann foi retomada hoje e deve durar até esta quarta-feira. A menina britânica desapareceu em 13 de maio de 2007, quando passava férias com a família num resort em Portugal. Na época, ela tinha apenas 3 anos. Desde então, o caso mobilizou policiais de diversos países e causou comoção mundial. A menina britânica desapareceu em 2007 na região da Praia da Luz, no Algarve, onde passava férias com os pais. As operações estão em curso em Portugal e são realizadas com o apoio da Polícia Judiciária alemã. A Justiça da Alemanha não revelou mais detalhes sobre a natureza das buscas neste caso, um dos maiores enigmas criminais dos últimos anos. A polícia portuguesa já havia anunciado na segunda-feira que realizaria novas buscas a pedido das autoridades alemãs. Segundo imagens da televisão portuguesa, uma área foi isolada junto a uma barragem situada a 50 quilômetros do local onde Maddie desapareceu em 3 de maio de 2007. O alemão Christian B., um pedófilo reincidente, é o principal suspeito pelo desaparecimento desde 2020. A investigação ficou paralisada por anos, antes que as autoridades tomassem conhecimento desse homem, que morava a poucos quilômetros do hotel onde a menina estava hospedada na época. O suspeito Christian B. está cumprindo uma sentença de 7 anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos. Ele também foi acusado de outros 5 crimes e delitos sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, perdeu hoje o recurso para contestar a decisão do governo britânico que refere-se à suspensão da sua proteção policial quando estiver no Reino Unido. O casal, que mora na Califórnia, contratou a própria equipe de segurança particular nos Estados Unidos. O príncipe afirma, entretanto, que a equipe não tem jurisdição nem acesso a informações de inteligência para manter sua família segura em solo britânico. Harry recorreu da decisão ao Ministério do Interior, que negou a possibilidade de pagar a segurança da família no Reino Unido com seus fundos. O juiz responsável pelo caso fechou a porta para novos processos. Advogados do Ministério do Interior argumentaram em uma audiência recente que não é apropriado que as pessoas ricas tenham proteção que possa incluir agentes armados, quando for decidido que o interesse público não justifica que recebam proteção especial com financiamento público. A segurança do príncipe voltou a ser assunto na semana passada, quando Harry e a esposa foram perseguidos de carro pelas ruas de Nova York por um grupo de paparazzi. Atualmente, o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. O que torna o número preocupante é o baixo índice de reutilização desse material. É isso mesmo, apenas 4% do total é reaproveitado ou reciclado, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. E na tentativa de reverter esse cenário, uma empresa da zona oeste de São Paulo está engajada para impulsionar a economia local e a sustentabilidade. Em um país continental como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, que produzem cada um 343 quilos de lixo por ano, 40% dos resíduos vão parar em lixões a céu aberto. E o pior, metade das cidades brasileiras não tem políticas de reciclagem e nem aterros sanitários. O cenário é estarrecedor. E para tentar mudar essa realidade, uma empresa na zona oeste da capital paulista atende a clientes residenciais e corporativos, com o objetivo de promover o manejo sustentável do lixo, além de impulsionar a economia local. A Realixo cobra uma assinatura mensal para realizar a coleta seletiva dos resíduos, tanto orgânicos quanto recicláveis. O fundador da empresa, o italiano radicado no Brasil, Andrea Lerner, fala dos objetivos do projeto.
todo o resto de comida, que pode ser reaproveitado através da compostagem ou de outras técnicas. E esta técnica reduz a pegada no meio ambiente, porque reduz a emissão de metano na atmosfera e cria um adubo orgânico que ajuda a regenerar a terra. A segunda coisa é que damos uma certeza aos nossos clientes sobre o destino dos recicláveis comuns que doamos a uma cooperativa de catadores. 40% daquilo que eles coletam vira rejeito, vai no aterro, porque o sistema mecanizado não é capaz de reaproveitar tudo, como o vidro, por exemplo, que nos caminhões compactadores se quebra, muito deles se quebra. A terceira coisa é que nós coletamos também resíduos especiais, como óleo de cozinha usado, eletrônicos, roupa. Na Realixo, até o sofá é feito de material reutilizado. E esse olhar para a sustentabilidade chega também à horta. Todo o material orgânico que é coletado vai para a compostagem e vira adubo, que é encaminhado para o Sítio Sampa, que nós vamos conhecer agora. Localizado no bairro do Jaguaré, na divisa dos municípios de São Paulo e Osasco, o Sítio Sampa começou em 2016 como um projeto de recuperação ambiental e fomento de hortas urbanas. Um terreno que foi utilizado como ponto de descarte de entulho por 40 anos, deu lugar a um espaço de produção orgânica certificada, em cerca de 6.000 metros quadrados. E com o material compostado que veio lá da Realixo e virou adubo, o Sítio Sampa produz alimentos de forma orgânica e mais natural, que vão chegar à mesa e ao prato do consumidor. Isso tudo é resultado de um trabalho que une economia e meio ambiente. A ideia da economia circular. Se a empresa desenha bem os produtos e o serviço, não vai ter lixo, vai ter matéria-prima, recursos que se podem reaproveitar novamente. Então, tudo começa no momento da produção e, para nós consumidores, no momento da compra dos produtos. É muito importante como compramos, o que compramos, se fala de consumo consciente. Trabalho maravilhoso, Nossa, né, Ju? muito interessante. Que esse trabalho se replique, né? Muito bacana. Fundamental, né? E o Jornal 10 às 8h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia, ótima noite e até amanhã.